Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos de André Ventura, dos tempos de Salazar, dos nossos dias e da nova lei da nacionalidade. Venha daí comigo, Paula Santos, e com o cronista do Expresso. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Olá, Miguel. Olá, Paula. Comecemos então por Ventura e pelas discussões recentes que as palavras e as decisões do líder do Chega têm provocado. André Ventura defendeu que o país precisava de 3 Salazares para se reerguer. O Miguel escreve esta semana no Expresso que tem dúvidas que Ventura seja assim tão saudoso do salazarismo. Considera, sublinha, que se trata de um oportunista e de um demagogo. O que é que ganha Ventura em invocar Salazar, na sua opinião? Ganha aquilo que ele pretende todos os dias, que é ser o centro das atenções, o centro das notícias. E eu devo começar por dizer, Paula, que me confesso também mais ou menos impotente perante o que fazer com André Ventura, porque realmente quando as pessoas atingem um nível de disparate ou de propostas de tal maneira inaceitáveis, a coisa melhor a fazer é não lhes ligar a importância. Só que isso não tem funcionado, de facto, quer dizer, e a certa altura eu não sei se o melhor é tentar ignorar André Ventura, o que é um exercício diário e difícil, ou se o melhor será tentar contestar André Ventura para que pelo menos alguém ouça o contraditório das posições extremistas que ele tem. Não há aqui uma fórmula que seja adaptável. Não há uma fórmula mágica. De facto, não há uma fórmula mágica, que não existe. E ao mesmo tempo que me faz impressão pensar que o Chega é praticamente o partido de um homem só, que se André Ventura adoecesse ou se fosse embora ou desaparecesse ou resolvesse mudar de ares ou de políticas, nós iríamos assistir ao definhamento de um partido, que mostra até que ponto o André Ventura é de facto um caudilho, na esteira dos grandes caudilhos que houve no século passado e que alguns ainda existem agora, como o Donald Trump, por exemplo, e a influência imensa que numa época de informação instantânea, de opinião imediatista, pessoas como André Ventura conseguem ter, se souberem utilizar bem a seu favor essa disponibilidade instantânea de informação e de formação de opinião. Olhamos então mais em detalhe para aquilo que foram as palavras de Ventura. O tema, no fundo, serve de mote para relembrar aqueles tempos que Ventura agora elogia, uma época em que não faltam os exemplos de corrupção que o líder do Chega prefere ignorar, como refere no seu texto. Quer recordar essas práticas e a forma como se refletiam na sociedade? Bom, para mim a grande diferença é evidente que é difícil dizer que havia mais corrupção no sentido que a gente aplicamos hoje à palavra corrupção, porque não havia liberdade de imprensa. Como havia censura, as coisas eram abafadas. Agora, eu penso que a grande diferença em termos de corrupção, para aquilo que nós chamamos hoje corrupção, que é alguém pagar dinheiro para obter determinada vantagem, de antes havia de outra maneira, que é isso que eu escrevo no meu texto, por exemplo, e vinha de cima para baixo, por exemplo, para arranjar um emprego, até na função pública era preciso assinar uma declaração de lealdade ao regime. No topo da pirâmide estava a lei do condicionamento industrial, que reservava para um único grupo económico determinado setor da economia, ou seja, na siderurgia só podia haver um, nos cimentos só podia haver um, nos produtos petrolíferos só podia haver um, a única exceção praticamente era a banca. E para conseguir ser esse único grupo a atuar em determinado setor da economia, era preciso uma lealdade extrema ao ditador Salazar. Portanto, isto é uma forma da corrupção completa. Aquilo que Salazar exigia era lealdade. As pessoas não pagavam com dinheiro a Salazar, mas pagavam com lealdade e fidelidade ao regime. Para mim é uma forma de corrupção, talvez pior ainda, porque implica com a governação do país e com o ambiente cívico e político do país. E porquê é que acha que André Ventura deixou de parte essa leitura?
Eu nunca apostei, nem apostaria na ignorância de André Ventura, nem na ignorância, nem na falta de inteligência de André Ventura, ao contrário de muita gente que está à roda dele, e ao contrário, em minha opinião, da esmagadora maioria dos votantes e admiradores do Chega, que são, sobretudo, uma massa ignara de gente. Agora, André Ventura, não. O que ele faz, e por isso para mim é particularmente grave, é um exercício de desonestidade intelectual. Quando ele diz que era preciso 3 Salazares para pôr isto na ordem em termos de corrupção, ele sabe muito bem que Salazar não fez nada para pôr a corrupção na ordem, antes pelo contrário. Mas acha que isso tem um efeito, por um lado, chocante, que o traz para as notícias, e por outro lado, de atrair os salazaristas ainda saudosos que porventura não se tenhamos já encostado ao Chega. E depois lança, mais uma vez, uma desconfiança sobre o sistema democrático, que é um dos cavalos de batalha de Ventura, porque ele acha que tem que derrubar o sistema, embora ele se aproveite de todas as oportunidades que o sistema lhe dá, e como eu disse há pouco, dá-lhes diariamente. Com este tipo de discurso, Ventura não conquistará apenas os votos de quem não tem memória dos tempos de Salazar. É isso que o leva a dizer no seu texto desta semana que não tem respeito por quem vota no Chega? Não, eu não tenho respeito nenhum quem vota no Chega, por uma razão muito simples, Paula. Eu vivi os tempos da ditadura na minha juventude e sei muito bem o que é que eles representam. E, portanto, quando eu ouço um discurso de regresso à ditadura, eu não tenho o menor respeito por essa gente. O menor. Tenho desprezo. São mesmo pessoas que mexem com, não é com os meus valores políticos nem cívicos, é com fundamentos essenciais naquilo que eu acho a vida da sociedade. Para mim é impensável que alguém ache que é saudável uma sociedade em que só existe uma opinião consentida, que é a do chefe e dos seus, em que existe censura à imprensa, censura ao cinema, censura às músicas, censura aos livros, às revistas, em que as pessoas são coagidas a fazerem aquilo que quem está no poder exige. Quer dizer, é absolutamente impensável que isto seja elogiado e que isto seja sequer colocado como alternativa a um sistema democrático. Portanto, aqueles que, por ignorância ou por convicção, são adeptos das políticas que o Chega defende e do regresso a uma ditadura, não me merecem o mais pequeno respeito. E eu estou nas tintas que digam que cada voto é igual e que as pessoas têm direito todas à sua opinião. É verdade. Têm todos direito à sua opinião, menos à opinião de proibir os outros de ter opinião. O advogado Garcia Pereira, estamos a escrever no Expresso, apresentou formalmente uma queixa a Amadeu Guerra para serem acionados pelo Ministério Público os mecanismos legais que levem à extinção do partido, do Chega, evocando o artigo da Constituição onde se lê que não são consentidas organizações racistas ou que perfilem a ideologia fascista. Isto tem tudo a ver com estas palavras mais recentes, com os cartazes também que foram colocados e que estão no centro da polémica. Concorda com a iniciativa, Miguel? Eu concordo com o fundamento da iniciativa, não concordo propriamente com a iniciativa, porque eu acho que a iniciativa devia partir do próprio Ministério Público e não de partidos ou de cidadãos ou de organizações políticas, para desencadear um mecanismo que eu acho que, se existe fundamento jurídico para pelo menos questionar a existência do Chega, deve ser o Ministério Público a fazê-lo de modo próprio, por iniciativa própria. E, de facto, temos um Ministério Público sempre tão apressado a anunciar inquéritos e averiguações sobre tudo e mais alguma coisa, e não o vimos mexer-se sobre isso. Se mexer agora vai ser a pedido, isso para mim está errado. A sua decepção com o eleitorado, de que falava há pouco, de que falávamos aqui já neste podcast, estende-se à falta de admiração pelo povo português em geral. Na sua crónica, o Miguel dá o exemplo da elevada afluência às eleições do Benfica, por comparação com a falta de mobilização para eleições nacionais. Por que é que acha que isso acontece? Paula, eu vou dizer uma coisa que se calhar custa muito a ouvir a algumas pessoas. Eu acho que os portugueses não gostam muito da liberdade. Não gostam. Os portugueses associam, para eles a liberdade é viver é melhor. Se a vida em liberdade não nos permite trocar de carro todo de 4 em 4 anos, o português acha que a culpa é do sistema democrático. E de facto não foi por acaso que nós vivemos 48 anos em ditadura. Quando se deu o 25 de Abril, havia 140 presos políticos. 140, isto não é nada.
absolutamente nada. Os próprios militares portugueses que combatiam nas frentes da África colaboravam com a PIDE, por isso é que a PIDE passou impune, praticamente impune mesmo, depois do 25 de Abril. Ora, eu acho que não há uma tradição, pelo menos recente, sei lá, talvez desde Dom Pedro IV, de haver um amor à liberdade por parte dos portugueses. Mas não lhe parece que é uma das ideias que os portugueses mais valorizam, a questão da liberdade? Acha que sim, Paula? Quer dizer, se me perguntarem na sondagem, gosta da liberdade? Eu sim, sim, claro, gosto da liberdade. Você é democrata? Sim, claro, sou democrata. Mas depois são capazes de votar no Chega. E depois são capazes de pôr tudo em causa. Sentam-se na mesa do café a dizer mal do sistema, da democracia, destes gajos, é tudo corrupto, é tudo não sei quantos, bababá, bababá. Pronto. Gostam muito da liberdade deles poderem dizer o que querem, mas não gostam da liberdade o país funcionar com base, de facto, em instituições democráticas, instituições independentes, tudo isso. Isso para eles é indiferente, por isso para os portugueses é muito mais importante, de facto, a eleição do Benfica, daqueles 6 candidatos à presidência do Benfica, do que estar a escolher, inclusivamente, o seu presidente da Câmara, o seu presidente da Junta de Freguesia. Isso demonstra que a demissão cívica dos portugueses, não só em defesa de um sistema democrática e da liberdade, mas também das coisas que afetam a sua própria vida. Eu acho absolutamente extraordinário, aliás, quer dizer, eu gosto muito de futebol, atenção, mas eu era incapaz de passar 10 minutos numa fila para comprar bilhetes para um jogo de futebol ou para ir votar, como fazem aqueles tipos que a gente vê todos os dias. Não é só em ocasião das eleições, todos os dias há multidões de gente que não tem nada que fazer e que está em idade de trabalhar, que estão à porta dos estádios para ver entrar os jogadores e sair. Isto é uma coisa absolutamente extraordinária para mim. É uma das explicações para o atraso deste país, de facto. É a atitude de rebanho impensante do pessoal do futebol, que é imenso. Estarei certa se eu interpretar a sua frase de os portugueses não gostam muito da liberdade com a ideia de que, no fundo, os portugueses não valorizam a liberdade que têm, é isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Não valorizam a liberdade que têm, nem valorizam a liberdade como um valor absoluto em si mesmo. Para mim é o primeiro valor da vida em sociedade. O primeiro valor. Se não houver liberdade, se eu não dispuser de liberdade para viver onde quero, fazer aquilo que quero, trabalhar naquilo que quero, ler aquilo que quero, pensar aquilo que quero, dizer aquilo que quero, para mim não faz sentido viver num país assim. Eu acho que isto para os portugueses não é valorizado. E é com essa ideia de uma certa desilusão com as escolhas e as atitudes dos portugueses que chegamos à discussão sobre a lei da nacionalidade, que foi aprovada no Parlamento com os votos da direita. Suscita-lhe esta lei dúvidas, como sublinha a esquerda? Suscita-me dúvidas constitucionais, suscita-me dúvidas políticas e, sobretudo, suscita-me dúvidas éticas. Eu, quando vejo os tais cartazes do Isto Não É o Bangladesh, eu sinto uma revolta surda, quer dizer, e pensar que isto vem de uma pessoa que se diz tão católica, que vai à missa, que bate no peito, que se benze, etc. Onde é que estão os valores cristãos? Não é? Já aqui há tempos falámos disso, Paula. Portugal é um país de católicos, muitos católicos e poucos cristãos. E os católicos acham que podem professar a fé católica sem serem cristãos, sem seguirem os mandamentos do Evangelho, as lições que Cristo deu. Isso é que é ser cristão, é seguir o caminho de Cristo. Como é que alguém pode manifestar tamanha raiva, tamanho ódio e tamanha ingratidão por aqueles que atravessaram 2 continentes e um oceano para virem aqui viver miseravelmente, ganharem miseravelmente e fazerem aquilo que nós não queremos fazer, como limpar ruas, tratar dos doentes, tratar dos velhos, etc. Como é que é possível? Portanto, para mim, antes de qualquer dúvida constitucional ou política, ou o que é que seja, é uma questão ética que me custa encaixar, de facto, e obviamente tenho o maior desgosto em ver o Partido Social Democrata, que se diz Social Democrata, fundado por Francisco Sá Carneiro, ir atrás destas ideias. Acho que a visão da lei da nacionalidade foi apenas para tornar a vida mais difícil para os imigrantes, para quem quer ser português, mais nada, e depois, tal como eu escrevi, os discursos no Parlamento e a abordagem que a direita teve sobre esta lei faz pensar que ser português é o cúmulo, é o suprassumo do luxo, do gozo, da prerrogativa, do privilégio, como se nós fôssemos um país tão extraordinário que a humanidade nem quer, não quer ser mais nada só em ser português.
Ora, isto é de facto um raciocínio de país novo rico, de país que há 50 anos atrás estava condenado a ver os seus filhos emigrar, andava com uma mão atrás e outra à frente, e que há 50 anos que vive da esmola europeia, e que de repente se acha novo rico e acha que pode tratar de alto aqueles que são do Bangladesh, que são do Paquistão, que são do Indoestão, que são da África ou que vêm do Brasil. É por isso que escreve que ficou impressionado pelo ridículo que foi a ideia de que adquirir a nacionalidade é um privilégio raro, porque no fundo não vê excelência num Estado que falha a vários níveis, é isso? Quer dizer, se nós fôssemos, sei lá, uma Dinamarca, uma Suécia, mesmo uma Inglaterra, países que são referências em termos de organização de justiça social, de eficiência do Estado, etc., eu percebia que as pessoas se batessem por ter essa nacionalidade e gostassem muito e fossem orgulhosos. Agora, qual é a diferença de superioridade que nós temos como portugueses em relação aos cidadãos do Bangladesh? Qual é? Temos os engenheiros europeus atrás de nós. É a única coisa que faz a diferença. Porque se vamos ver, trabalhamos mais que eles? Não. Por isso é que eles vêm para cá trabalhar. Somos capazes de aguentar e sofrer tanto como eles? Não. Somos capazes de nos aventurarmos a atravessar meio mundo para ter condições de vida como eles? Não, não somos. Então a nossa superioridade consiste em quê? Em dizer que navegámos pelo mundo há 5 séculos atrás, em dizer que somos um país europeu, que temos engenheiros europeus, em dizer que somos membros da NATO e vamos ter F-35. É isso que nos torna um país superior ao Bangladesh? Em minha opinião, não chega, não é? Cumprida a agenda da ordem do dia desta edição, seguimos para o improviso. Mariana Mortágua anunciou que não se recandidata à liderança do Bloco de Esquerda, não se afasta da vida política, mas acaba por reconhecer que não cumpriu os objetivos que tinha traçado para o partido. E o balanço, Miguel, está longe de ser positivo. Completamente longe de ser positivo. Eu acho que os adeptos do Bloco de Esquerda na Academia Portuguesa vão ter muitas teses para fazer, muitos estudos de opinião, muitas meditações, muitas reflexões para saber porque é que o partido, que era um partido que fazia falta quando apareceu. Eu lembro-me que a primeira eleição em que o Bloco de Esquerda conseguiu entrar no Parlamento, Francisco Louçã, que era o candidato e que acabou por entrar, esteve à beira de não conseguir entrar. E eu lembro de ter escrito na altura que era importante que ele conseguisse entrar porque era uma voz diferente. Fazia diferença na sociedade portuguesa, fazia diferença no espectro político-partidário, que não existia, e tudo isso foi-se perdendo ao longo do tempo. Quer dizer, o Bloco de Esquerda começou por crescer, porque de facto veio preencher um espaço vazio, e as necessidades que uma parte da população sentia em termos de discurso político, e depois começou a definhar, porque não soube adaptar-se, porque não soube ler os sinais do tempo. E particularmente a gestão de Mariana Mortágua, eu acho que foi desastrosa em termos de forma e em termos de conteúdo. Em termos de forma, porque, pelo menos para mim, ela deu-me sempre a ideia de uma pessoa com uma raiva contida à flor da pele, com um ódio mal disfarçado, um ódio de classe. Mariana Mortágua era uma lutadora de classe. Ela tinha, de facto, há frases dela que são inesquecíveis, como aquela do temos de perder a vergonha de ir buscar o dinheiro onde ele está, e coisas do género, que revelam um ódio a quem triunfa, em vez de se questionar. Fulano tal fez uma fortuna, fê-la por métodos legítimos, paga os seus impostos como deve ser, cria postos de trabalho, então porque é que eu vou estar contra ele? Só porque ele enriqueceu? Esta era a atitude de Mariana Mortágua. E não é por acaso que lhe devemos o célebre imposto de Mortágua, o AIMI, que, curiosamente, nem sequer o governo do PSD ainda se decidiu a abolir. Mas pronto, isso eu acho que é a melhor medalha de Mariana Mortágua, que ainda está em vigor o AIMI. Se eu já acho que o IMI é um imposto injusto, o AIMI ainda mais injusto é isto, num país que precisa de construção e de que as pessoas façam casas, não é? Mas voltando estritamente à conduta do Bloco de Esquerda por parte de Mariana Mortágua, eu acho que houve ali, eu nem diria um radicalismo, mas um diletantismo de extrema esquerda, de quem acha que tem uma superioridade moral que não precisa de ser questionada, nem explicada todos os dias ao eleitorado, e que foi fatal. De facto, porque as pessoas que antes votavam Bloco de Esquerda se perguntam hoje em dia, creio eu, qual é o interesse em votar no Bloco de Esquerda.
O que é que ganhamos com isso? O que é que nós vamos ganhar com isso? O que é que eles fizeram de diferente? O que é que eles conseguiram impor de diferente? E a resposta é nada. Pois se a resposta é nada, pronto. Não se vota, o Bloco de Esquerda vai em 1,5% dos votos e vai definhar ainda mais rapidamente do que o Partido Comunista. Mas isso é uma previsão muito negativa para o futuro do Bloco, o futuro próximo e mais longínquo, não é? Seja qual for o novo líder. Eu acho que sim, eu acho que o único futuro do Bloco de Esquerda é integrar-se no Partido Socialista e ser a ala esquerda do Partido Socialista, mas converter-se à social-democracia. A certa altura houve alguém no Bloco de Esquerda que disse isso mesmo, que disse eu sou uma Catarina social... Martins. Não foi a Catarina Martins, não. Foi a eurodeputada candidata à Câmara do Porto, creio eu, já não me lembro, nas legislativas, e disse eu sou uma social-democrata de esquerda. Eu fiquei bastante admirado e pensei, querem ver que o Bloco de Esquerda está a crescer e está a evoluir. Marisa Mas não. Matias. É Marisa Matias, exatamente. Quando ouvi a Marisa Matias dizer isso, eu pensei, olha, o Bloco de Esquerda está-se a adaptar ao século XXI, os tempos correm. eh, mas não, e depois o Bloco entrou em todas aquelas guerras que eram da moda, o movimento woke, o cancelamento disto e daquilo, quer dizer, em lugar, por exemplo, de se bater com questões que são da vida à vida das pessoas e que são mais preocupantes e que eu não ouvi o Bloco de Esquerda bater-se por elas realmente. Por exemplo, a história dos 5% que nós vamos gastar em defesa. O Bloco de Esquerda devia estar na frente da batalha contra isso e devia explicar às pessoas: vocês vão passar a viver pior, porque o Trump nos obriga a comprar armas a eles e nós vamos fazer isso. Isto é uma das guerras da esquerda, caramba. Se isto não é assumido, o que é que eles estão a fazer aí com o deputado no Parlamento e o que é que eles estão a fazer na vida pública? Nada. A mesma coisa em relação ao colonialismo intelectual, político e cultural das redes sociais, dominadas por americanos, sobre a sociedade portuguesa e europeia. A mesma coisa. O Bloco de Esquerda devia estar na frente para resistir a isso e não está. E assim, com esta leitura sobre o atual momento do Bloco de Esquerda, concluímos mais uma edição do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana a sonorização e edição esteve a cargo do João Martins. Já sabe que vai ter um novo olhar para a atualidade na próxima edição, na semana que vem.